Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo. Este é o vídeo de número 10 de estudo do CompSim, de Computer Simulator, versão 08.9 Alpha. Né? Nesse vídeo, nós continuamos o estudo do processador Cariri. Né? Mais especificamente, nesse vídeo, nós estudaremos o suporte para que a memória seja segmentada pelo processador. Tá? Nós vimos que a memória principal, né, a memória RAM, né, ela pode armazenar tanto instruções quanto operandos. Né? A memória principal é uma matriz, né, onde ao chegar ao endereço do barramento de endereço, esse endereço é dividido em duas partes, onde a primeira delas é utilizada através do decodificador linha para selecionar uma linha dessa matriz, e a segunda parte desse endereçamento é utilizado pelo decodificador de coluna para selecionar uma coluna da matriz. Uma vez que a célula é selecionada, né, a memória pode ser utilizada tanto para leitura quanto para escrita de uma informação. Tá? A gente viu, né, que considerando que o endereçamento ele é contínuo, né? A matriz a gente pode compreender que o endereçamento dos elementos de uma célula, perdão, de uma linha, pode seguir uma sequência numérica. Então, na primeira linha eu tenho os endereços de 0 a 7, então na linha inferior eu continuo essa sequência numérica, né, com endereço 8, 9, 10 e assim por diante. Então a gente pode compreender que essa matriz ela pode ser vista como uma estrutura de dados linear, né? Então está aqui a nossa abstração, né? Onde a gente percebe a memória como uma sequência de células de armazenamento dispostas em sequência, onde cada uma dessas células vai ter um endereço. Lembrando que no nosso estudo, né, cada célula de armazenamento guarda uma informação, um dado de 16 bits. Então, tanto uma célula de memória principal nessa estrutura de matriz, quanto na estrutura linear, vai armazenar um dado, uma informação de 16 bits. Né? A gente viu que também, né, que a priori, como a memória ela armazena tanto instruções quanto operandos em formato de bits, né, fica, num primeiro instante, impossível de compreender o que pode ser uma instrução e o que pode ser um operando. Né? Para isso, a gente compreendeu o conceito de segmentação. Né? Uma vez que o programa ele é carregado na memória, a memória do programa ela é segmentada em partes, e a gente viu que essas partes podem ser o segmento de código, também conhecido como segmento de texto, que vai guardar as instruções do programa. Né? A gente viu o segmento de dados, que é responsável por armazenar as estruturas de dados do programa, como as variáveis, os arrays e assim por diante. E a seção de pilha, que tem duas utilidades básicas, né? Ser utilizado como estrutura de dados pilha, para armazenamento temporário de dados, ou como para dar suporte ao fluxo de execução das funções do programa. Né? O processador Cariri, né, ele é um processador conceitual, mas que contém recursos de processadores do estado da arte. Isso significa que o processador Cariri, por mais que ele seja um processador conceitual, um processador abstrato, né, ele vai possuir unidades funcionais de processadores reais, né, como os registradores. Os registradores são componentes internos ao processador responsáveis por armazenar temporariamente dados. Né? E aí, num contexto mais amplo, existem dois tipos de registradores, que são os de propósito geral, ou seja, eles podem ser utilizados para guardar qualquer tipo de informação, e os registradores de propósito específico, que são aqueles que têm uma função bem específica dentro do processador. Né? Além dos registradores, um processador ele pode ter uma unidade lógica aritmética, né, que é onde se realiza de fato o processamento, né, as operações de soma, subtração, as operações lógicas como AND, OR, NOT. Né?
Vai possuir também uma unidade de controle, que é responsável por coordenar as operações internas dentro do processador, né? Um contador de instrução, que é um mecanismo que vai realizar o cálculo da instrução, ou seja, da próxima instrução que vai ser buscada na memória. O circuito de controle de acesso, né, que é um circuito que vai informar quais são os tipos de operação que vão ser realizadas com os dispositivos com quais o processador interage, entre outros. Tá? Bom, no nosso estudo, né, nesse momento, né, para a gente compreender o suporte à segmentação de memória pelo processador Cariri, né, a gente vai estudar os registradores de endereço de segmentos. Né? O processador Cariri ele possui basicamente 4 registradores, né, que são os registradores CS, DS, SS e SP, né, que significam basicamente o CS é o Code Segment, né, que é um registrador que vai endereçar o segmento de código. Tem o DS, que é o Data Segment, que é o registrador que vai endereçar o segmento de dados. E tem os registradores SS e SP, que são o Stack Segment e o Stack Pointer, que vão endereçar e delimitar o segmento de pilha. Então, mais especificamente, esses registradores, que são memórias temporárias, eles vão apontar, né, no caso o CS, que é o registrador que endereça o segmento de código, ele vai guardar o endereço da primeira instrução do segmento de código. Tá? Já o DS, que é o registrador de endereçamento do segmento de dados, ele vai guardar o endereço da primeira posição, vamos dizer assim, né, do segmento de dados. E os registradores SS e SP, né, que é o Stack Segment, que é o registrador de endereçamento de segmento, ele vai apontar para a primeira célula, né, que é o primeiro elemento da pilha, vamos dizer assim, né, o primeiro endereço de memória reservado para a pilha, e o Stack Pointer, né, vai apontar para o último endereço de memória reservado para a pilha. Tá? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, né, o registrador CS ele vai receber o valor 0, ou seja, é o endereço 0, é o endereço do primeiro elemento do segmento de código. Né? Se a gente fizer a contagem aqui, né, o DS vai receber o endereço 9. Né? Se a gente fizer a contagem aqui, o segmento de instruções, o de código, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, sendo que o primeiro está endereçado a partir do 0. Então, o endereço 9 refere-se ao primeiro elemento do segmento de dados, que é esse endereço aqui que a gente tem guardado no registrador DS, que é o Data Segment. Né? Já no caso da pilha, os registradores SS e SP vão receber os endereços 14 e 17, que na sequência aqui, né, na sequência da contagem dos endereços, né, eu tenho aqui o primeiro endereço dos segmentos de dados é 9, 10, 11, 12, 13, e aí o primeiro endereço, né, do segmento de dados, reservado para o segmento de pilha, é o endereço 14. Eu tenho aqui na sequência o 15, o 16 e o 17. Então, o último endereço reservado para a pilha é o do endereço 17, que vai estar armazenado no registrador SP. Tá? Então, pessoal, com esses registradores aqui, né, o processador Cariri ele consegue segmentar, logicamente, a memória principal. Tá? Bom, é isso. Até o próximo vídeo.